Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Nem escrever livro foi tão difícil quanto gravar um vídeo. Eu tenho um vídeo longo para editar, né? E o tempo anda curto para tanta coisa que eu tenho para fazer. Então... Emma! Mas eu tô falando, eu tô com os olhos esquisitos. Ui, uia! Nil, eu preciso de você, Nil. Vem me dar um apoio moral aqui, vem. A Hannah tá olhando pra mim. Olha lá, como é que tá? Ela tá parada, tá estática. Se você tá numa festa intergaláctica, você vê um marciano. E você pensa, o marciano veio de onde? De Marte. Então você vê um terráqueo. O terráqueo veio de onde? Da Terra. E você vê um pleiadiano. Ele veio de onde? O pleiadiano veio das Pleiades. Isso significa que terráqueo não é a raça, é da onde ele veio. Marciano não é uma raça, é da onde ele veio, Marte. Pleiadiano não é uma raça, é da onde ele veio, das Pleiades. Isso muda tudo. Por que Mérope e não outro planeta? Taigeta ou Alcione? Porque Mérope tem uma história, né, muito estreita com Gaia, com o planeta Terra. Né? E como é que eu sei disso? Eu acho que isso daria um outro vídeo enorme em outro momento para contar essa história. E até porque também na série isso será abordado, essa relação de Mérope com a Terra. Né? Mas assim, para quem já entendeu que mitologia não é historinha para boi dormir e que tem um fundo de verdade, embora tenha sido alterado com algumas mentiras e dado o aspecto de história infantil ou história inventada, né? E aí vem o lance da história ou história. Se você pegar a história grega que trata da mitologia das Pleiades, você vai notar que das irmãs pleiadianas, Mérope foi quem se casou com um humano e não com um deus. Né? Então, aí tem uma dicasinha da relação de Mérope com a Terra. Né? Então, assim, a história foi repassada para nós aqui na Terra como uma mitologia, como uma história de irmãs, né? E uma dessas irmãs se casando com um humano, mas isso tem um fundo de verdade, né? Não pode se dar spoiler, né? O pessoal fica pé da vida. A guerra, o primeiro volume da série, ele está vindo como um volume de introdução à sociedade pleiadiana, mais especificamente à sociedade meropiana, que não difere muito das outras, né? Mas lembrando o contexto, né, de linha do tempo, daquele linha do tempo, não o atual, né, não esse momentum, vocês vão ouvir muito essa palavra no livro. E naquele ponto da história, vocês vão perceber a ligação, o início da ligação da história pleiadiana com a história da Terra. Né? E por ser um livro de introdução, talvez as pessoas esperem que, principalmente os mais novos, né, esperem muita ação, né, muita movimentação, mas como é um livro de introdução,
vai ter ação, mas talvez não no nível que as pessoas que pensam em guerra querem ver. Até porque, se é uma série que vai ter 5 livros já definidos, isso pode aumentar, porque, de novo, eu estou pegando um momento da história pleiadiana e, óbvio, se eu estou pegando esse momento, eu posso falar tanto do antes como do depois. Né? Isso daria margem para novos livros, além dos 5 inicialmente pensados para a série. Né? Então, esse primeiro livro ele vem com esse intuito de introduzir você no mundo pleiadiano, te mostrando como era, como está naquele momento histórico, né? E te preparando para as ações do porvir, porque tem uma guerra rolando, né? Mérope, nessa história, ela está sendo mostrada no momento em que está dividida entre hemisfério norte e hemisfério sul. Está tendo uma guerra por eventos passados que levaram ao degredo, né? Ou seja, a Mérope de 5ª dimensão caiu para a 4ª dimensão, o que é um fato muito interessante, porque quando a gente fala de transição planetária, e eu vejo muito isso, que vários sites, vários canais do YouTube, eles falam muito sobre a ascensão da Terra, da 3ª para a 5ª dimensão, né? E o que é muito estranho, porque se você sabe que existe 3ª, 4ª e 5ª dimensão, por que você está dando um salto da 3ª para a 5ª? Então tem uma lacuna de informação que não está sendo dada. Vizinhos. Então, quando se fala de transição planetária aqui na Terra, a gente ouve muito falar de que estamos na 3ª e vamos ascender para a 5ª. O que é estranho porque não se fala de 4ª dimensão, né? Então, assim, por dedução lógica, você entende que está faltando informação. Ou estão mentindo para a gente sobre a 3ª dimensão, né? E só para já antecipando as milhares de perguntas e questionamentos e críticas sobre falar de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª dimensão, dimensão para os pleiadianos é localização, é frequência. Exemplo, o rádio. Você tem a AM/FM e dentro da rádio FM você tem um ranking de frequências, né? Então você vai lá da Jovem Pan para, eu não sei as rádios nacionais, enfim, da rádio A para a rádio B, né? Então são frequências, são localizações dentro, né? Quando você fala Jovem Pan, você está falando de uma localização dentro de uma frequência, né? Do ranking de frequências FM, né? Então quando eu falar 4ª dimensão, 5ª dimensão, 3ª dimensão, eu estou falando de localização e não de que exista uma 4ª dimensão que você vá para aquele lugar, né? Até porque, em termos dimensionais, estão todas no mesmo lugar. Né? Então, assim, só para efeito de entendimento, de facilitação, né, nós citamos 3ª, 4ª, 5ª dimensão, né? Então, a história de Mérope está mostrando, né, está sendo transcrita nesse livro, mostrando esse momento da história pleiadiana, a história meropiana, onde eles estão na 4ª dimensão tentando voltar para a 5ª dimensão, né? E com isso nós temos nesse primeiro livro, como eu falei, a introdução para te colocar nesse mundo, para te introduzir nessa forma diferente de pensar, que na verdade não é tão diferente, já que nós temos essa questão do DNA humano. E vocês vão perceber que uma coisa muito comum das pessoas que leram o livro e que conversaram comigo sobre esse primeiro livro é um sentimento de eu já vivi algo parecido.
a minha não adaptação a esse mundo em que nós vivemos aqui na Terra, terceira dimensão, onde eu nunca me encaixei, nunca as coisas não fazem muito sentido, eu me vi na descrição do livro, no que é dito, no que é contado pelo livro, né? E não me surpreende, né? Eu tenho recebido umas mensagens muito interessantes nas redes sociais sobre como as pessoas estão encontrando os vídeos, como as pessoas estão encontrando o livro, né? E eu acho legal e não me assusta nem um pouco as histórias que eu tenho ouvido, porque desde o início, quando eu comecei a escrever, eu já sabia que as crianças de Merope que estão encarnadas na Terra encontrariam esse livro. E tem um propósito para que isso aconteça.